verso de número 1, diz assim: depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguiu numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então saiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus ergueu os olhos e, vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar de comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhe bastam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanta gente? Disse-lhe Jesus: fazei o povo se assentar, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou o pão e, tendo dado graças, o distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, quantos queriam. E quando estavam fartos, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Amém? Pode se assentar no seu lugar de Jesus. Feche os seus olhos por um instante. Pai, eis aqui o teu povo, eis aqui a tua igreja. Ó Deus, fale conosco através da tua palavra. Nós cremos que a tua presença é real neste lugar, porque o Senhor mesmo disse que aonde estiverem 2 ou mais pessoas reunidas no teu nome, ali o Senhor estaria presente. E nós cremos, ó Deus, que nós só vamos sair daqui nessa noite de mãos vazias, se nós quisermos, porque o Senhor disse que se nós cremos no Senhor e nos aproximamos do Senhor, o Senhor presenteia aqueles que buscam o Senhor. Por isso nós estamos aqui para buscar a tua face, buscar a tua presença, e pedimos: fale conosco, porque só o Senhor tem palavras de vida eterna, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu acabei de ler aqui um texto muito conhecido acerca da multiplicação, a primeira multiplicação dos pães e peixes, que a Bíblia diz que alimentou 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Fora mulheres e crianças. Por que, pastor, fora mulheres e crianças? Porque naquela época se fazia um censo, ou seja, uma contagem do povo. E essa contagem, eles contavam pelo o homem da casa, os homens que tinham na casa. O censo só realizava, mas o texto diz que ele foi fora 5 homens, fora mulheres e crianças. 5 homens. Imagine se todos os homens estivessem ali e fossem casados. Só aí daria 10.000. E naquela época não tinha televisão. Imagine se cada família tivesse 10 filhos cada um. É por isso que a Bíblia diz que era uma multidão. Uma multidão. Viram de perto um grande milagre acontecer. Algo
aos olhos humanos, sobrenatural. Algo que não se pode explicar, porque é isso que Deus faz. O que Deus faz, a medicina não explica. O que Deus faz, nem o maior sábio, se é que eu posso colocar assim, que exista na face da terra hoje, pode explicar. Porque milagre não se explica, milagre se crê e toma posse. A Bíblia diz que com apenas 5 pães e 2 peixinhos, uma multidão foi alimentada. A Bíblia diz que Jesus estava anunciando a palavra. Então, logo depois de Jesus curar os enfermos, depois de Jesus operar milagres ali, curando enfermos, a Bíblia diz que Jesus atravessa o mar da Galileia e a multidão então continua atrás de Jesus. A Bíblia diz então que quando Jesus sobe para o monte, para um lugar alto, Jesus observa e vê uma grande multidão que vinha ter com ele. Mas Jesus observou algo naquela multidão algo que o texto nos mostra que Jesus vê que aquela multidão precisava ser alimentada. Como diz por aí, saco vazio não para em pé. Jesus entendeu, essa multidão pode até ser alimentada espiritualmente, mas também ela precisa ser alimentada fisicamente. Uma coisa caminha com a outra. E é assim que Deus faz conosco. Deus nos alimenta fisicamente, é o pão nosso de cada dia, e Deus também nos alimenta espiritualmente, quando nós buscamos a presença dEle, quando nós procuramos estar em comunhão com Ele, quando nós procuramos estar em contato com Ele, na presença dEle. A Bíblia diz então que Jesus observa e vê aquela multidão e vira para os seus discípulos e diz para ele: deem eles de comer. Os 4 evangelhos falam desta multiplicação dos peixes. Os evangelhos de Marcos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Todos relatam este grande milagre, mas cada um ali no seu modo de observar, mas sem atropelar aquilo que o outro deixou registrado. Mas sempre havia um que era mais detalhista, sempre havia um que era mais detalhado. Aqui nesse texto nós vemos que Jesus mandou ele se assentar na relva, porque era uma multidão de 5.000 homens. Em outro texto de outro evangelho, a Bíblia já fala que mandou separar eles em grupos de 100, de 50. Então cada um vai relatando algo que viu a mais que o outro viu, mas sem perder a veracidade da palavra de Deus. A Bíblia diz então que Jesus observa e pergunta para eles: deem eles de comer. Aí a Bíblia diz então que o texto que nós lemos, verso de número 6, diz assim: vou ler o 5. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar. Dizia isso para o experimentar. Ou seja, aqui aconteceu um grande milagre. Só que todo milagre, ele passa por um processo. É isso que eu quero que você entenda, que é um processo. Nós temos que entender
Porque tem pessoas que acham que Deus vai fazer assim, ó. Pareceu, não é assim. Tem um processo onde eu e você temos que nos encaixar para que Deus possa alcançar, para que Deus possa manifestar o poder, a glória dele. E aqui nesse texto nós vamos entendendo alguma coisa. Começamos a observar. A Bíblia diz que Jesus fez aquela pergunta para experimentar. Muitas das vezes nós queremos ver o nosso milagre. Nós queremos ter uma resposta de Deus. Mas entenda uma coisa: muitas das vezes nós somos experimentados por Deus. Deus quer experimentar a minha fé e a sua fé, para ver se nós cremos ou não, se nós estamos ou não preparados para receber o milagre. Porque entenda uma coisa, meu irmão: Deus não é irresponsável. Vou repetir de novo: Deus não é irresponsável. Ele não vai colocar nada na minha e na sua mão se nós não estivermos preparados. Mas no meio desse preparo, a nossa fé muitas vezes ela é provada, ela é testada. Quando você vê Jesus, principalmente nas passagens de Jesus com os discípulos no barco, de Jesus quando Jesus vem andando sobre as águas, quando os discípulos apavoraram, ou até mesmo quando um homem foi levar o seu filho endemoniado para Jesus, os discípulos expulsar o demônio, que eles não conseguiram. Nesses textos, Jesus sintetiza uma coisa. Jesus pergunta para eles: já acabou? Onde está a fé de vocês? Já acabou, vou trazer. Onde está a fé de vocês? Ou seja, tudo que aconteceu era para a fé dele ser testada. Tanto que o próprio Pedro, ele foi tão ousado, porque ele viu que aquele era um momento de a fé dele ser experimentada. Ele falou: Senhor, Jesus vem andando sobre as águas, todo mundo ficou apavorado. Aí Jesus olha, não temos, sou eu, porque a Bíblia diz que eles pensaram que era um fantasma. Aí Pedro se levanta: Senhor, se é o Senhor mesmo, manda-me ter contigo sobre as águas. Pedro estava dizendo: Senhor, se é o Senhor mesmo, eu creio que se é o Senhor, eu vou conseguir andar sobre as águas. Aí Jesus fala: então Pedro, vem. Olha o teste aí, Pedro, vem. Jesus experimentou a fé de Pedro. Pedro então começou a andar sobre as águas. Mas chegou no momento que Pedro começou a olhar para os ventos contrários, começou a olhar para a fúria do vento e começou a afundar. Muitas vezes é assim. Nós estamos caminhando em direção ao milagre, mas a gente começa a olhar para a tempestade, para a turbulência, e aí a gente começa a naufragar na fé. A gente começa a desanimar. Por quê? Porque olhou para a tempestade. Não olhe para a tempestade. A Bíblia diz que nós não temos que olhar para a tempestade. Muito pelo contrário. A Bíblia diz, o Salmo dizendo: para onde, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E ele diz: eu elevo os meus olhos para o monte. Monte quer dizer lugar alto. Ou seja, eu elevo os meus olhos para o alto, para o céu, porque de lá me virá o socorro. Então do Senhor vem o nosso socorro. Mas a nossa fé é experimentada. A Bíblia diz que prepararam, meu irmão, entenda uma coisa: prepararam uma fornalha de fogo para jogar 3 homens lá dentro. E o rei falou: se vocês não me adorarem, se vocês não se prostrarem, vão ser jogados dentro da fornalha de fogo ardente. Aqueles 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, viraram para ele e falaram: olha, fique sabendo, ó rei, que o nosso Deus pode nos livrar dessa fornalha e das suas mãos. Mas a fé deles era tanta que ele falou: olha, e mesmo se ele não nos livrar, nem assim nós adoraremos a sua estátua. Nem assim nós adoraremos a sua estátua. Isso é fé, meu irmão. É saber que quando está tudo contrário, você não
da sua fé, não desista da sua crença, mas a sua fé é testada, a sua fé é provada. E tem muitas pessoas que não suportam e também não querem ser provadas, mas a prova é inevitável. Olha para o seu irmão e vira para ele e fala para ele: a prova é inevitável. Diga: você está na escola da fé, e a prova é inevitável. Meu irmão, quando você vai no concurso, você tem que fazer uma prova. Você vai para a escola, você tem que fazer uma prova. Você vai no trabalho, você tem que fazer entrevista. Tem que passar por uma prova. E na fé não é diferente. Só que a palavra de Deus é bem clara. Bem-aventurado. Bem-aventurado é aquele que persevera na hora da prova. Na hora da prova, na hora da provação, porque depois de ser aprovado, ou seja, na escola de Deus, ninguém toma bomba. Vou repetir: na escola de Deus ninguém toma bomba, mas tem que acreditar. Tem que acreditar, porque se não acreditar, então não. Mas Deus procura pessoas de fé. Deus não vai atrás do incrédulo, vai atrás daquele que tem fé. Quando Deus olhou para mim e para você, viu que no seu coração havia fé. Mesmo que algum outro tempo a sua fé estava não conduzida da maneira certa, mas tinha fé. Mas até que então Jesus apareceu e disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o caminho que te conduz à vitória. Mas tem que passar pela prova. Tem que passar pela prova. Mas a certeza da vitória é garantida. Deus não aprova, como o próprio professor fica observando o aluno ali, ver se ele está colando. Fica observando. Deus também fica observando eu e você. Qual que é a nossa atitude na hora da prova? Porque na hora da prova terrena, alguns querem dar um jeitinho, fazer uma colinha, quer dar um jeitinho. E na fé tem muitos que quer dar um jeitinho, quer tentar dar uma ajudinha para Deus. Deus não precisa de ajuda. Ele só precisa da sua fé. Vou repetir de novo: Deus não precisa de ajuda, Ele precisa da sua fé. É a sua fé que vai mover o céu ao seu favor. A Bíblia diz então que Jesus disse aqui para experimentar eles. Ou seja, você tem que estar preparado, meu irmão. Preparado para o que der e vier. Às vezes a pessoa ela é pega de surpresa, por quê? Porque não se prepara. Ela fica apavorada porque não se preparou. Tem que se preparar. Aí a Bíblia diz então que Jesus continua. O texto continua dizendo: mas dizia isto para o experimentar, porque ele sabia. Porque ele bem sabia o que estava para fazer. Ou seja, Jesus sempre, diga Jesus, sempre tem a solução nos momentos difíceis. Ele sempre tem a solução. Porque eles questionaram: Senhor, mas a multidão é muito grande. Como é que nós vamos sustentar toda essa gente? Em outro texto, eles falam: mas a gente só tem 200 denários, isso aqui não dá para nada. Entenda uma coisa: Deus gosta de trabalhar enquanto está tudo complicado. Deus gosta de trabalhar enquanto está tudo virado de cabeça para baixo.
É quando você olha para um lado e não vê saída. É quando olha para o outro você não vê saída. Mas o escape vem. A solução vem. Mas continua crendo. Continua crendo. Continua buscando. Ele tem a solução. Ele diz que ele bem sabia o que ia fazer. Deus sabe o que faz, meu irmão. Deus sabe muito bem o que ele vai fazer. Mas se ele não vê em mim você fé, se ele não vê em mim você crença, que nós cremos que a situação pode mudar, não tem como. A Bíblia é clara que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é o mecanismo que move a mão de Deus ao nosso favor. A fé é o nosso combustível para nos manter de pé mediante as dificuldades. Já diz que Jesus falou aquilo para experimentar, porque ele sabia o que ele ia fazer. Um Deus que não sabe o que vai fazer não é Deus, meu irmão. O nosso Deus, ele sabe de todas as coisas, porque ele é onisciente. Ele é onipotente, tem todo o poder. Ele é onipresente. Ele tem poder para estar aqui para te abençoar, mas tem poder para ir lá na sua casa e liberar o milagre, liberar a bênção sobre o seu lar. Se você crê, então não fique em silêncio. Aplauda esse Deus que é todo poderoso. Ele é onipotente. Ele é onisciente. Ele é onipresente. Ele sabe. É nessas horas mesmo, quando ninguém vê solução, ele entra com a solução. É nessas horas que a gente vê, quando a gente se vê naquele chamado beco sem saída, é aí que ele vem e faz uma saída. Quem olhava para o povo de Israel, o povo olhava e disse: agora nós vamos morrer, porque nós ficamos presos numa terra, escravos. Agora tem um mar diante de nós, de um lado montanhas, de outro montanhas, atrás está Faraó e os seus inimigos. E agora? Como escapar? Era mais ou menos isso, como fosse uma rua, num beco sem saída. Tinha um mar na frente deles. E Deus, como sabe o que faz, ele fala: Moisés, diga para esse povo para marchar. Deus sabe o que faz ou não sabe? Sabe. Ele diz para o povo marchar, mas tinha água diante deles. Pela lógica humana, diga ao povo que nade. Deus diz: não, diga ao povo que marcha. Imagina Moisés chegando para o povo. Deus mandou a gente marchar. O quê? Deus mandou a gente marchar. Você está doido, mano? Marchar como? Olha o mar diante de nós. Deus mandou marchar. Aí Moisés, então, Deus, o povo só falta me apedrejar. Deus falou: Moisés, o que você tem na sua mão? Tem uma vara assim. Então, toca nas águas que elas vão se dividir. A Bíblia diz que o mar se abriu e o povo passou marchando, porque Deus sabe o que faz. Às vezes, quando você olha para a sua situação e se vê como este povo, como um beco sem saída, mas eu tenho uma notícia para você nessa noite: em nome de Jesus Cristo, o mar vai se abrir diante de você. E se o mar não se abrir, Deus vai te fazer caminhar sobre as águas, mas a sua vitória vai chegar em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Ele gosta. Deus gosta de trabalhar com situações assim, meu irmão. Situações complicadas, porque Ele é o Deus do impossível. É o Deus que descomplica. É o Deus que resolve causas impossíveis. Aí o texto
O dinheiro é pouco. Tem muita gente. São 5.000. Jesus manda sentar. Manda esse povo se assentar. Aí diz que eles mandou o povo se assentar. De repente aparece o irmão de Pedro: Senhor, tem um rapaz aqui no meio, que ele tem 5 pães e 2 peixinhos. O que ele falou? Ele tem 5 pães e 2 peixinhos. 5 pães e 2 peixinhos. Ele tem 5 pães e 2 peixinhos. Aí ele pergunta: mas o que é isso para tanta gente? Não, mas ele tem 5 pães e 2 peixinhos. Cada um só pode dar aquilo que tem. A pergunta é: Deus está aqui nessa noite. E a pergunta é: o que você tem para oferecer para Deus? A sua fé ou a sua incredulidade? Porque na verdade o que aquele menino tinha era fé no coração dele. Porque humanamente 5 pães e 2 peixinhos não alimentava aquele povo, era nunca. Mas pela fé ele entendeu: aqui está aquele que faz o impossível acontecer. Acho que você não está entendendo. Entenda uma coisa: aqui está aquele que pode fazer o impossível acontecer. E o nome dele é Jesus Cristo. Se você crê, ainda que pareça impossível, o milagre vai acontecer em nome de Deus. Tem alguém que crê? Tem alguém que crê? Se você tem fé, então coloque a sua fé na mão dele. Eu só posso dar aquilo que eu tenho, meu irmão. Se você tem fé, dê fé. O próprio Senhor disse que de uma fonte não pode jorrar 2 tipos de água. Ou eu creio, ou eu não creio. Sim, sim, não, não. Aqui é um rapaz que tem 5 pães e 2 peixinhos. Aqui tem um rapaz que tem pouco na mão, mas tem algo muito grande no coração: fé. Nós temos que colocar nossa fé na mão dele. Dizer: Senhor, está aqui, eu creio. Está difícil, mas eu creio. Está impossível aos outros, mas eu creio. Eu creio. Porque o Senhor mesmo disse que tudo, o que Deus disse? Tudo. O que Ele disse? Tudo. Tudo é possível àquele que crê. A pergunta de Deus é essa: você crê? Então o rapaz tinha, era fé no coração dele. Era fé. Porque pelos olhos humanos, 5 pães e 2 peixinhos, 5.000 pessoas. Mas Deus é Deus do impossível. Ele continua sendo e sempre será o Deus do impossível. Ele só precisa encontrar homens e mulheres como este menino, que mesmo tendo pouco na mão, mas muita fé no coração, Deus faz o milagre acontecer. Deus não está preocupado com a quantidade que está na sua mão, com a quantidade de coisas que você tem, com o tamanho da sua fé, é com a sua crença. Aquele menino, então, a Bíblia diz então aquele 5 pães e 2 peixinhos. Aí o discípulo: mas o que é isto? Repito: mas o que é isto? Para tanta gente. Ou seja, aquilo que é pouco, ou seja, pequeno, pouco ou pequeno,
aos olhos humanos, é o suficiente para Deus operar o milagre. É aquilo que eu disse, aos olhos humanos, é pouco. Mas era o suficiente para Deus liberar o milagre sobre aquela multidão. O outro pergunta, mas o que é isso para tanta gente? Isso é muito pouco. Não limite o que Deus pode fazer na sua vida. Não limite o que Deus pode fazer na sua casa. Não limite o que Deus pode fazer no seu trabalho. Não limite o que Deus pode fazer na sua vida. Não coloque empecilhos. Não coloque barreiras naquilo que Deus pode fazer. Mas uma coisa é certa: se eu não crer, Deus vai encontrar alguém que crê. Se eu colocar barreira, Deus vai encontrar um que não coloca barreira. Uma coisa é certa: eu crendo ou não, você crendo ou não, Deus vai continuar sendo Deus que faz milagre na vida daquele que crê. Vai continuar. Mas ele perguntou: o que é isso para tanta gente? Para o nosso Deus isso é nada. Quem olhava para Davi e falava, como diz, não vai dar nem para o primeiro round. Foi uma pedrada só que ele derrubou o gigante. Aos olhos humanos, Davi é pequeno, mas você não vai dar para nada. Não. Você não derruba o gigante aqui, nem aqui, nem na China. Aos olhos humanos, Davi era pequeno. Mas quando Deus olhava para Davi, Deus viu um gigante dentro de Davi, chamado fé. Chamado fé. Então não limite o que Deus pode fazer. Não limite. A Bíblia diz que o povo se levantou uma multidão contra o povo de Israel. O povo começou a pavorar: nós vamos morrer. Esse povo é mais forte que nós. Esse povo é mais forte que nós. Aí a Bíblia diz que um homem chamado Caleb se levanta e diz: olha, fica tranquilo, porque Deus vai entregar esse povo na nossa mão. E esse povo vai ser como pão na nossa boca. Vai ser como pão na nossa boca. Quando você come aquele pão gostoso, dá aquele prazer de você mastigar aquele pão gostoso. Você faz questão de mastigar ele até o último. Você sente aquele gosto, aquele pão gostoso. Era isso que Josué Caleb estava falando. Deus vai entregar na mão você como pão na nossa boca. Nós vamos triturar eles, mas nós vamos ver o milagre de Deus acontecer na nossa vida. Então creia. Creia. Aí a Bíblia diz que Jesus então manda ele se assentar. Pega aqueles 5 pães e 2 peixinhos e começa a partir, colocar na mão dos discípulos, e eles começam a distribuir. E a Bíblia diz que toda a multidão foi saciada. O milagre aconteceu. Mas detalhe, a Bíblia diz que quando Jesus pega, antes de repartir, Jesus pega aqueles pães de peixe, Jesus levanta para o céu e dá graças a Deus. O texto diz assim: então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, o distribuiu. O que eu aprendo aqui, meu irmão? Que a gratidão vem antes do milagre. Você pode repetir? Olha para o Senhor, a gratidão vem antes do milagre. Você tem que começar a agradecer agora por aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Nós temos que ser gratos antes do milagre. Tem gente que não, quando Deus fizer eu vou agradecer. Não, comece a agradecer agora. Porque quando você agradece antes do milagre, isso é sinal que você crê. Porque Deus, entenda uma coisa, Deus não vai
Tem gente que Deus faz um milagre, pela misericórdia Deus faz um milagre. Sabe o que a pessoa faz? Recebe um milagre, ó, sai fora, vai embora. Agora não precisa, não, Deus já fez um milagre, agora eu vou voltar para a minha vidinha. Só que entenda uma coisa: quem vira as costas para Deus já abre os braços para encontrar com o capiroto. Porque Deus dá aqui, a pessoa ingrata, quando ela chegar lá na frente, já, opa, é meu. Ele rouba. Ele rouba. Porque o diabo rouba de pessoas ingratas. Uma pessoa ingrata, ela é a alegria de Satanás. Mas quando você é grato, quando você agradece, diga: Deus, pode estar difícil, mas eu te dou graça, porque se eu estou de pé aqui, é porque o Senhor está me dando saúde para lá na frente receber o meu milagre. Por isso eu te agradeço. A Bíblia diz que Jesus, antes de acontecer o milagre, antes de Jesus repartir, a Bíblia diz que ele pegou e deu graças a Deus. Tem pessoas que entram no serviço, sai, entra em outro, sai e vai trocando serviço. Aí a pessoa pergunta: mas por que não para? Sabe o que é isso? Ingratidão. Deus abriu a porta, a pessoa, agora eu vou seguir a minha vida, agora eu vou arrumar a minha vida, eu estou trabalhando. Mas e a gratidão? E a gratidão? Fica de lado. Aí é aquilo que eu disse: Deus, pela sua misericórdia, nos abençoa a pessoa, mas ela não reconhece Deus na sua vida. Ela não é grata por aquilo que Deus tem feito. Aí lá na frente, o diabo é esse mesmo, gosta de ingrato, e rouba aquilo. Aí a pessoa fica se questionando. Irmão, lembra do cego Bartimeu? A Bíblia diz que Jesus curou o cego Bartimeu. Curou. Jesus falou: o que queres que eu te faça? Esse é o que eu torno a vida. Aí a Bíblia diz que Jesus então cura ele. Jesus então está indo embora. Sabe o que a Bíblia diz? E o cego Bartimeu seguiu a Jesus pelo caminho. Ele entendeu: se esse Jesus tem poder, teve poder para me curar da minha cegueira, muito mais coisas ele pode fazer na minha vida. Eu não largo dele de jeito nenhum. Eu vou seguir ele, eu vou atrás dele. Tem gente que recebe a bênção e abandona Cristo. Vai embora, deixa Jesus de lado. Isso é sopa para o inimigo. Gratidão, ele entendeu: opa, não tem como ficar sem andar com esse Jesus. Então ele caminhou, ele foi atrás de Jesus. Então, em nome de Jesus, saia daqui dessa noite entendendo: quando você é grata, mesmo antes de acontecer, Deus já está preparando o milagre, a bênção para a sua vida, em nome de Jesus. Jesus, meu irmão, ele poderia muito bem ter pegado ali os pães e já começado, não, mas ele deu graças. A Bíblia diz que quando ele foi para ressuscitar Lázaro, ele ergueu aos céus e disse: Senhor, obrigado, Pai, porque eu sou sempre meu. Agradeceu. Depois ele só liberou a palavra: Lázaro, sai para fora. E o defunto ressuscitou. Gratidão, ela antecede o milagre. Seja uma pessoa grata pela sua casa, pela sua família, pela sua saúde, pelo seu trabalho, por tudo que você tem. Seja grato, porque a gratidão é o canal de bênção na minha e na sua vida,
quando nós somos gratos a esse Deus, que muitas das vezes nos abençoa, mesmo sem a gente merecer. Porque se olharmos, nós não merecemos nada, mas pelo amor, pela graça, pela misericórdia, Ele nos abençoa. Por quê? Porque Ele vê fé e vê gratidão no seu coração. Amém? Pode te abençoar nessa hora.